A banca é a CESP. O concurso é antigo, 2009. Analista judiciário da área administrativa do TRE do estado de Goiás. No que se refere ao inquérito policial, assinale a opção correta. Nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação não é necessária para dar início ao inquérito policial, mas apenas a propositura da ação penal respectiva. B. Em caso de indiciado menor de idade, a autoridade policial não precisará nomear curador, considerando a natureza inquisitorial do inquérito policial, o que dispensa o contraditório. C. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial poderá ser iniciado a requerimento do ofendido. Nessa situação, caberá recurso ao chefe de polícia contra o despacho que, eventualmente, indeferir o inquérito de abertura, o requerimento de inquérito. Ai, o requerimento de abertura do inquérito. Meu Deus do céu. Certo? Letra D. A autoridade policial mandará arquivar os autos do inquérito quando o fato evidentemente não constituir infração penal ou quando tiver sido praticado em situação que exclua a antijuridicidade. Então vamos lá, pessoal. A, B, C ou D? Vamos ver. Questão 1. Primeira questão. A, B, C e D. Palpite no chat. Valendo! Ok, tempo esgotado. Não houve palpite para essa questão. E aí, pessoal? O que é que vocês acham? Vamos ver a resposta? Qual é a resposta correta? Letra C de casa. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial pode ser iniciado a requerimento do ofendido, tá, pessoal? Inclusive, nessa situação, cabe recurso para o chefe de polícia contra despacho, que eventualmente indeferir o requerimento de abertura do inquérito, tá, pessoal? Isso aqui é um detalhe altamente importante, certo? Os crimes de ação penal pública e os crimes de ação penal privada, eles podem ter o início do inquérito policial a requerimento da vítima ou do ofendido, conforme seja o crime, tá certo? E, evidentemente, a autoridade policial ela pode se negar a proceder com o inquérito. E se isso acontecer, caberá o quê? Recurso a quem? Ao chefe de polícia, tá certo? Ó, isso aqui, onde é que está? No artigo 5º, inciso 2, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, certo? É bom se dizer, tá, pessoal, que isso aí é um recurso administrativo, tá? Ele serve para coibir, combater a inércia injustificada de uma autoridade policial, ok? A letra A, ela está errada, porque os crimes públicos condicionados à representação, eles necessitam da representação da vítima para que haja a instauração de um inquérito. Esses crimes públicos condicionados à representação são aqueles crimes cuja iniciativa ela se dá da vítima, certo? Geralmente são crimes de menor potencial ofensivo se comparados com os crimes de natureza pública, incondicionados, tá certo? Nesse caso aqui, a parte ela vai ter autonomia
de gerenciar a ação penal até o momento da representação, tá certo? Uma vez apresentada a representação, certo? O Ministério Público vai tomar as rédeas do processo daí em diante, tá bom? No caso de haver necessidade de um inquérito, certo? É necessário que haja primeiramente a representação, tá certo? Então, apresentada a representação, pode ser feito aí o requerimento de inquérito policial. A letra B também está errada, porque quando o indiciado é menor, a autoridade policial precisa indicar o curador especial, certo? Essa necessidade ela está prevista no artigo 15 do Código de Processo Penal, certo? A letra D também está errada. A autoridade policial não pode mandar arquivar inquérito nenhum, tá, pessoal? Isso aí é uma regra é, principal com relação ao inquérito, tá certo? O inquérito policial não pode ser arquivado pela autoridade policial. Nunca, jamais, certo? Quem arquiva o inquérito é o Ministério Público, nunca o delegado, tá certo? Quando o delegado ele entende que não tem materialidade suficiente, ele encerra o inquérito, indica isso no relatório dele e envia o inquérito para o Ministério Público. E quem arquiva, quem decide pelo arquivamento é o Ministério Público, jamais o delegado. Tá bom? Dúvidas? Pois vamos adiante. 2023, a banca é a CESP e o concurso para promotor de justiça do Ministério Público da Bahia, da terra do nosso querido amigo Leleco. Acerca dos sistemas de investigação criminal e do inquérito policial, julgue os próximos itens. 1. Após a conclusão dos seus trabalhos, as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, têm a competência para, se for o caso, promover a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. 2. É defeso ao Ministério Público realizar diretamente a investigação de crimes, porquanto inexiste no texto constitucional expressa atribuição dessa função ao parquet. 3. O direito do defensor, no interesse do representado, de ter acesso amplo aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, abrange diligências ainda em andamento e elementos ainda não documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. 4. Segundo a jurisprudência do Tribunal no STF, né, do Supremo Tribunal Federal, é cabível a anulação de processo penal em razão de eventuais irregularidades verificadas no inquérito policial, uma vez que as nulidades processuais não têm relação somente com os defeitos de ordem jurídica pelos quais tenham sido afetados os atos praticados ao longo da ação penal condenatória. Assinale a opção correta. A. Nenhum está certo. B. 1 e 2 estão certos. C. 1 e 4 estão certos. D. 2 e 3 certos. E E. 3 e 4 certos. A, B, C, D ou E. Vamos criar aqui o nosso palpite. Um minuto para vocês pensarem. Valendo! Palpite no chat.
Vote no chat, qualquer coisa. Terminando aqui a propaganda, tá, pessoal? 10 segundos. Tempo esgotado. Vamos ver. Tivemos aí uma votação na letra C. Foi sua, viu, Rai? Foi. Vamos ver. Letra C diz que 1 e 4 estão certos. Quando eu estava fazendo essas questões, essa aí foi a que eu marquei, sabia? Contudo, nenhum deles está certo. Absurdo, né? Gente, vamos entender essa questão, certo? Aqui nos comentários a gente fez a análise. O item 1 ele está errado. Por quê? Conforme o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, tá, pessoal? A CPI ela tem poder de investigação próprio das autoridades judiciais. Só que a conclusão dela é encaminhada para o Ministério Público, tal qual acontece no inquérito normal, tá? Aí o Ministério Público é quem promove a responsabilização penal ou civil quando for o caso, certo? Não é a CPI que vai promover essa responsabilização, é o Ministério Público, tá bom? Então o item 1 está errado, certo? O item 2 também está errado. Ele está de acordo com o tema 184 de repercussão geral do STF. Recurso especial, o recurso extraordinário, perdão, de número 593727. O Ministério Público ele tem competência sim, pessoal, para realizar a investigação dos crimes de forma autônoma, certo? Lembra que eu falei para vocês que o Ministério Público ele pode fazer o seu próprio inquérito? O que ele não pode é presidir o inquérito que é conduzido pela autoridade policial, mas ele pode acompanhar, certo? E independentemente disso, o Ministério Público ele pode fazer o inquérito próprio dele, certo? Outra coisa que eu chamo a atenção de vocês, pessoal, é defeso significa é proibido, tá certo? Então, cuidado, tá? Quando vocês virem é defeso, vocês substituam por é proibido e leiam novamente, tá bom? Item 3, ele está errado por causa da súmula vinculante de número 14, certo? Ele diz o seguinte, que a defesa vai ter direito a todos os atos já praticados no inquérito policial. Aqueles que ainda não foram praticados ou então estão em produção, ele não tem direito, ele não tem acesso, certo? Essa ressalva, pessoal, também está lá no Estatuto da OAB, artigo 7º, parágrafo 11. Se você está estudando para a prova da OAB, presta atenção, viu? Isso aí é importante, ok? Item 4 também está errado. Entendimento do STF, RHC 131.450, Distrito Federal. O inquérito ele tem natureza de peça meramente informativa. Lembra, gente? O inquérito ele é dispensável, ele não é obrigatório para a propositura da ação penal. Se há irregularidades nele, tão somente isso não é passível de anulação do processo como um todo, certo? Agora, o que se pode fazer é anular o processo em razão das nulidades percebidas na fase processual e não da fase de inquérito. Pessoal, a gente tem que lembrar, inclusive, que o próprio juiz, de acordo com o artigo 144, acho, não estou lembrado agora direito se é o 144, mas tem um artigo que fala que o juiz ele não pode basear a condenação do réu apenas com elementos tirados do inquérito, certo? Então, o inquérito ele é opcional e o juiz também não pode julgar apenas com base no inquérito, tá bom? Dúvidas? Próxima. Tem gente novo no chat? Fala, meu amigo Guimou. Tudo bom? Amigo ou amiga? Não sei. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom ver você por aqui.
Tudo em paz? Vamos estudar, vamos estudar. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não tenham medo de errar, tá certo? Não é para ter medo de errar. A gente coloca algumas questões aqui para a gente errar mesmo, certo? A gente erra e a gente vê onde a gente errou e depois a gente não erra mais, tá certo? Não é para ter medo, não é para ter vergonha de errar. Ah, professor, errei todas. Tudo bem, acontece, certo? Vocês estão aqui para aprender, tá certo? A importância aqui é você saber por que você errou, certo? Foi falta de atenção? Foi alguma coisa que você não percebeu, tá certo? Então, gente, por favor, vamos perder essa vergonha de errar. Aqui não é um campeonato, tá certo? Aqui é um aprendizado, tá bom? Eu quero que vocês percam essa vergonha de errar. Com certeza, Gui, com certeza, viu? Inclusive, no começo dessa live, a gente falou de vários concursos públicos da área contábil também, viu? E esses concursos, vez ou outra, caem em direito do trabalho, viu? Cai em direito constitucional, cai em direito administrativo, direito tributário. E aqui no nosso canal a gente tem aula de todas essas áreas aí. E, gente, direito é tudo interligado, tá certo? Tudo interligado, tudo próximo, tá? Então, gente, não percam. Ah, professor, não vou estudar direito processual penal porque isso aí não vai cair no meu concurso. Olhe que vez ou outra tem uma coisinha que cai, tá certo? Então aproveita que a aula é de graça, certo? E assiste todas as aulas, certo? Pessoal, lembrem-se, quem assina o nosso canal ganha muito mais vantagens do que a mera assinatura aqui da Twitch, certo? A gente dá uma apostila à escolha da pessoa e o acesso ao Discord, onde a gente tem colocado aí todos os editais os quais a gente tem algum conhecimento, certo? A gente tem colocado no Discord, fora outros materiais de estudo de várias áreas, certo? Então não perde tempo, tá, pessoal? Não perde tempo. Se você é assinante do Amazon Prime, certo? Sua inscrição é gratuita. E se você ainda não se inscreveu, você está perdendo tempo, você está marcando bobeira. Não marca mais bobeira, pessoal. Se inscreve já, certo? Próxima questão. Questão 3. Essa foi formulada por mim, tá? Sobre a participação do Ministério Público no inquérito policial, é correto afirmar: A. É prerrogativa do Ministério Público a participação do mesmo para acompanhar os atos praticados pelo delegado de polícia no inquérito policial. O MP pode solicitar diligências, mas a presidência do inquérito sempre que iniciado no âmbito da Polícia Civil Federal será presidido pelo delegado competente. Certo? B. O Ministério Público, na condição de titular da ação penal, caso acompanhe o inquérito policial, assumir-lhe-á a presidência, conduzindo toda a investigação, ainda que o mesmo inicie-se no âmbito das polícias judiciárias. C. O Ministério Público pode conduzir o seu próprio inquérito. Se o fizer, fica impedido por lei de acompanhar o inquérito policial, posto que isso seria mais prejudicial ao réu. D. O Ministério Público não pode acompanhar o inquérito policial, pois o mesmo é de competência exclusiva das Polícias Civil ou Federal, também em razão do Ministério Público ter competência para abrir os seus próprios inquéritos. A, B, C ou D? Vamos lá. Iniciando o palpite para a questão 3. A, B, C e D. Palpite no chat, valendo.
Ok, pessoal, não houve palpite. Atualiza a página. Não tô entendendo não. Mas qual dessas aqui você acha que é a correta? B de bola? Será? O Ministério Público, na condição de titular da ação penal, caso acompanhe o inquérito policial, assume a presidência do inquérito policial, conduzindo toda a investigação, ainda que o mesmo inicie no âmbito das polícias judiciárias. Será? Vamos ver? Resposta é a letra A. Viu, pessoal? Letra A. Gente, caso o inquérito ele se inicie no âmbito das polícias civil ou federal, o Ministério Público tem a prerrogativa de acompanhar, sim, certo? Mas ele não pode presidir. Quem preside é o delegado, certo? Então, o Ministério Público só pode presidir os inquéritos que forem iniciados na competência do próprio Ministério Público, certo? Ele acompanha, mas ele não preside os inquéritos policiais, tá certo? Ele pode, inclusive, solicitar diligências, mas a presidência, certo? A condução dessas diligências se dará pela autoridade policial, certo? Isso aí é importante. Dúvidas? Você tá no celular ou tá no. Vixe. Aqui tá normal, certo? Aqui tá normal. Tenta abrir aí pelo celular, talvez. Ok, pessoal, vamos para a próxima. Questão 4 da nossa querida, amada e odiada FGV. Essa aqui foi uma questão do concurso 2023 para analista da área jurídica processual da Delegacia de Polícia Estadual do Rio Grande do Sul, certo? Presta atenção, que a FGV adora contar uma historinha. Em 2018, João, após ingerir 5 latas de cerveja, deitou-se em sua cama e rapidamente adormeceu. Contudo, por volta das 4h30, o seu enteado de 9 anos de idade acordou afirmando que estava com fome. João, pessoa hipossuficiente economicamente, não dispunha de gás canalizado, de forma que o agente acendeu uma pequena fogueira e cozinhou macarrão para o seu enteado. Em seguida, enquanto a criança se alimentava e ainda sob o efeito de álcool, João voltou a dormir. Ato contínuo, a criança acabou por esbarrar na fogueira e, em razão das chamas, veio a falecer. A delegacia de polícia da localidade deflagrou uma investigação sobre os fatos e João, no relatório final, acabou por ser indiciado pelo crime de homicídio culposo. Contudo, o Ministério Público, em junho de 2019, no último dia de prazo, manifestou-se no sentido do arquivamento do inquérito policial, ao argumento de que João sofreu de forma tão grave em razão dos eventos que a sanção penal se tornou desnecessária. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, é correto afirmar que, em havendo promoção de arquivamento do inquérito policial, dois pontos. O juiz, enquanto fiscal do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, poderá remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça, que decidirá, podendo determinar que
o membro da instituição que outrora promoveu o arquivamento ofereça a denúncia. B. O juiz somente pode a ela se opor em caso de flagrante ilegalidade. No caso concreto, ausente o requisito supracitado, caberá ao juiz homologar a manifestação do Ministério Público, considerando ser este o titular privativo da ação penal pública. C. O juiz, enquanto fiscal do princípio da obrigatoriedade e da ação penal pública, poderá remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça, que decidirá sobre a matéria. D. E a homologação pelo juízo competente surge a possibilidade jurídica da família da vítima ingressar com uma ação penal privada subsidiária da pública. A homologação do juízo competente, a família da vítima poderá recorrer ao Tribunal de Justiça ao qual está vinculado ao magistrado. A, B, C, D ou E. Vamos lá, vamos criar o palpite. Um minutinho. Valendo. Tempo esgotado, pessoal. Tivemos aí uma votação na letra B. O juiz somente pode a ela se opor em caso de flagrante ilegalidade. No caso concreto, ausente o requisito supracitado, caberá ao juiz homologar a manifestação do Ministério Público, considerando este ser o titular da ação penal. Será? Letra C. Pessoal, o juiz, enquanto fiscal do princípio da obrigatoriedade da ação penal, ele pode remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça, que decidirá sobre a matéria, certo? Isso vai acontecer quando? Quando o juiz ele não concordar com o arquivamento do inquérito policial, certo? Quando ele não concorda, ele remete ao Procurador-Geral de Justiça, tá, pessoal? Para refazer a análise dessa questão desse arquivamento, tá certo? Vamos destrinchar aqui a questão. A primeira, ela está incorreta porque o juiz, o Procurador-Geral de Justiça, ele não pode determinar que o próprio promotor que arquivou o inquérito dê continuidade a ele, tá certo? Nesse caso, ele tem que determinar que outro promotor faça isso, certo? Então a letra A está errada. Por que a letra B está errada? A flagrante ilegalidade não é a única razão pela qual o juiz pode remeter a denúncia ao Procurador-Geral de Justiça. Ele pode remeter apenas pelo fato de que ele não concordou com o arquivamento do inquérito policial, certo? Aí vai ser analisado pelo Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral de Justiça, se entender que não era para ter sido arquivado, vai mandar desarquivar, vai distribuir para outro procurador que não aquele que pediu o arquivamento, certo? E aí pode ser que o processo ele retorne, certo? Letra D. Se o Ministério Público ele opta por arquivar o inquérito, não cabe ação penal privada subsidiária da pública, tá certo? E letra E. O recurso indicado não é cabível.
Ok? Dúvidas? Opa! Temos aí um novo follow. Shido88, seja bem-vindo, bem-vinda, Shido88. Que bom que você está aqui. Vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. Próxima questão, essa formulada pelo professor, a última deste bloco, hein? Presta atenção, galera. O inquérito policial, por possuir as características do procedimento de natureza inquisitiva, tem predominantemente as seguintes características: oral e público, escrito e sigiloso, oral e sigiloso ou escrito e público. A, B, C ou D? Vamos lá. A, B, C e D. 1 minuto na tela, palpite no chat, valendo. Ok, tempo esgotado. Vamos ver aqui. Oi? Letra B. Um voto para a letra B. Escrito e sigiloso. Será? Vamos ver? É escrito e sigiloso. Muito bem. Pessoal, características primordiais do procedimento de natureza inquisitiva é justamente esse, tá? O procedimento geralmente ele é escrito e geralmente ele é sigiloso, certo? Predominantemente escrito e predominantemente sigiloso. Há algumas exceções, certo? Mas no geral é isso aí, ok? Dúvidas? Ó, tá aqui nossos comentários. Vamos iniciar agora com CESP. Querida de muitos, odiada de outros, certo? A CESP é uma banca considerada um tanto quanto simplória, né? Gosta de cobrar bastante aí letra de lei. E tem gente que gosta, né? Porque acaba se tornando fácil, decoreba. E tem gente que não gosta, né? Você não gosta, né, Rai? Pois é, Rai não gosta. Rai prefere a FGV, certo? Vamos lá, gente. CESP, ano 2023, o concurso para delegado de polícia da Polícia Civil de Alagoas. Em relação ao processo penal brasileiro, julgue o item seguinte: o delegado de polícia pode requisitar, sem necessidade de autorização judicial, dados e informações cadastrais de suspeitos da prática do crime de extorsão mediante sequestro. Certo ou errado? Vamos lá. Questão 6. Certo, errado. 1 minutinho. Valendo. Palpite no chat. Pessoal, um avisozinho, tá? No final da live, nós vamos fazer uma enquete para decidir o tema da semana que vem, certo? Então,
realmente quem puder ficar até o finalzinho, eu peço que fique, porque vamos precisar Oi? da sua colaboração, Chamou, tá? pai? Oi, Rai. Lê de novo, vamos lá. O delegado de polícia pode requisitar, sem necessidade de autorização judicial, os dados e informações cadastrais de suspeitos da prática de crime de extorsão mediante sequestro. Verdadeiro ou falso? Será? E aí, gente, o que é que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Qual é a resposta? Verdadeiro. Eu acho interessante que a CESP ela já começa, né, a formular a questão com aquele tom, né, de que ela vai colocar um absurdo, né, para o delegado requerer. Mas não, não. Esse tipo de informação, dados e informações cadastrais, que são até comuns, né, para decidir se a pessoa é ou não réu primário e tudo mais, é bem padrão, é bem comum que o delegado requeira, certo? Então, essa prova ele pode requerer sem a necessidade de autorização judicial. É uma prova meramente informativa. Os dados que ele está requerendo não são dados sigilosos, certo? Portanto, ele pode requerer sem que haja a necessidade de uma produção de uma autorização por parte da justiça. Tá certo? Então, resposta certa. Tá aqui nossos comentários. Dúvidas? Vamos para a próxima. Quadrix. Concurso para advogado de 2023 do CRM Minas Gerais. De acordo com as disposições do CPP sobre o inquérito policial, assinale a alternativa correta. A. A polícia legislativa será exercida pelas autoridades policiais no território de sua respectiva circunscrição e terá por fim a apuração das infrações penais de sua autoria. B. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial somente será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. C. Do despacho que indefere o requerimento de abertura de inquérito, cabe recurso para o juiz competente. D. Para verificar a possibilidade da infração haver sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, ainda que esta contrarie a modalidade ou a ordem pública. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. A, B, C, D ou E. Vamos lá? Gerar o palpite para a questão 7. A, B, C, D e E. Um minutinho. Palpite no chat. Valendo.
Tempo esgotado. Vamos ver. Letra A. A polícia legislativa será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais de sua autoria. É essa? Será? É a letra E. O Ministério Público não pode requerer devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, tá, pessoal? Letra E. Professor, essa letra A não tá certa, não? Tá errada, tá? No caso, não é a polícia legislativa, tá, pessoal? A polícia em questão é a polícia judiciária, certo? A polícia civil, a polícia federal são polícias judiciárias e não legislativas, tá? Isso aí tá no artigo 4º do CPP, certo? Letra B tá errada também. O inquérito também pode ser iniciado de ofício. Artigo 5º, inciso 1º. Letra C, errada. O recurso que é cabível é o recurso para o chefe de polícia e não para o juízo, tá? Letra D, errada também. Reprodução simulada dos fatos não pode contrariar a moralidade e nem a ordem pública. Era até ridículo, né, essa letra D? Tá lá no artigo 7º do CPP. Dúvidas? Próxima. Olha aí, Rai, sua favorita. FGV. FGV. 2023, concurso que a gente fez, eu e você, viu, Rai? Concurso para técnico judiciário da área judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Guilherme, delegado de polícia, deflagrou inquérito policial para apurar um suposto delito de roubo, perceptível mediante ação penal pública incondicionada. Contudo, 2 meses após o início das investigações, não logrou obter qualquer informação sobre a autoria delitiva. Inexistindo elementos mínimos quanto à autoria, o inquérito policial foi arquivado, na forma prevista na legislação processual. 6 meses após o arquivamento, surgem novos elementos quanto à autoria do delito. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, é correto afirmar que o inquérito policial A. Pode ser desarquivado mesmo que não exista notícias de outras provas ou prova nova, enquanto não operada a prescrição. B. Não poderá ser desarquivado, salvo se existir requisição do Ministério Público. C. Não poderá ser desarquivado, salvo se existir determinação judicial. D. Poderá ser desarquivado desde que exista notícia de novas provas. E E. Pode ser desarquivado desde que existam novas provas. A, B, C, D ou E. Questão 8. Um minutinho. Palpite no chat, valendo. Ok, pessoal. 5 segundos.
E deu. Vamos lá. Alguém foi na letra D. Poderá ser desarquivado desde que exista notícia de outras provas. Só notícia? Será que sua notícia dá? Hein? Será que não é para ter prova? E aí, gente? Então notícia será que tá errado? Tá certo, viu? Tá. Gente, lembrem-se que o inquérito ele serve justamente para apuração das provas. Então, qual é o sentido de eu exigir a existência de provas para eu desarquivar uma nova investigação? Não faz o menor sentido. Tá certo? Então, ele pode ser desarquivado bastando que tenha apenas notícias de outras provas. Ah, professor, mas tinha uma dizendo lá que o Ministério Público ele podia solicitar o desarquivamento do inquérito. Realmente, o Ministério Público pode solicitar, mas não é necessário para apenas o desarquivamento por solicitação do Ministério Público. Ele pode ser feito o desarquivamento de ofício, certo? E o motivo pode ser apenas a notícia de outras provas, ok? Vou deixar aqui a tela nos nossos comentários. Enquanto isso, Joyce, passe Agra aí, porque Rai quer que eu mostre Agra. Desculpe, meu amor, a culpa não é minha, é da sua madrinha, viu? Eita! Tirou até um filtro aqui do computador. Ixi, Que Maria. deveria ser pra coisar sujeira e... Tá sendo pra coisar pelo. É. Aqui, minha gente. Tomara que a quantidade de visualizações agora aumente, né? Vamos lá. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo Agra? Vocês estão vendo aqui, ó, essa gata cheia de. Pior que tá aumentando mesmo, os espectadores. Olha, vejam esta gata cheia de ódio, né? Eu tô aqui mexendo nela, ela está odiando eu fazer carinho nela. Estão vendo, ó? Olha. Tá gorda, minha filha, tá Quer fazer isso aqui no gorda. computador? Vá, minha filha, vá, 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 vá. Pronto. Vamos lá, pessoal, para a próxima. Outra da CESP, amada da nossa querida Rai. Guarda Municipal para a Prefeitura de Boa Vista, Roraima. É RR, é Roraima? Nunca sei. Roraima. 2023. Relativamente ao inquérito policial, assinale a opção correta. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. B. É vedada a requisição de diligências pelo indiciado em inquérito policial, por ser providência a cargo exclusivo dos órgãos de persecução penal. C. A autoridade policial poderá mandar arquivar autos de inquérito. D. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito por falta de base para a denúncia, a autoridade policial não poderá proceder com nova pesquisa se de outras provas tiver notícia. A, B, C ou D. Essa não está tão difícil, né, pessoal? Vamos lá, questão 9. A, B, C e D. Um minutinho, palpite no chat. Valendo! É, ele tá lá no quarto.
Tempo esgotado, pessoal. Não houve palpites nessa questão. Mas e aí? O que é que vocês acham? Vedada a requisição de diligências pelo indiciado, o indiciado não pode requerer diligências no inquérito policial? Será? A correta é a letra A. O Ministério Público não pode requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, tá, pessoal? Nesse caso, pode, tá? Vamos lá, vamos dissecar a questão. A letra A, ela está de acordo com o artigo 16 do Código de Processo Penal. Letra B está incorreta. No artigo 14, o indiciado e também seu representante legal, além da vítima, certo? E o representante legal da vítima, podem requerer diligências ao delegado. E aí o delegado vai decidir se vai ou não realizar essas diligências. Não decidindo pela não realização, podem essas diligências ser solicitadas ao Ministério Público ou ao juízo. Letra C está incorreta. A autoridade policial não pode mandar arquivar inquéritos. Jamais. Never. Só quem faz isso é o Ministério Público. Artigo 17 do Código de Processo Penal. Letra D, incorreta. A autoridade policial pode proceder com novas pesquisas, sim, para buscar provas contra o investigado. Bastando que para isso tenha o quê? Notícias de novas provas. Tá bom? Dúvidas? Vamos para a última do segundo bloco. Também CESP, técnico judiciário, área judiciária do TJ do Ceará. Acerca do inquérito policial, assinale a opção correta. As diligências requeridas pelo ofendido no curso do inquérito policial deverão ser realizadas pela autoridade policial. B. Os instrumentos do crime, bem como os projetos que interessarem à prova, não acompanharão os autos do inquérito. C. Nos crimes de ação privada, a lei permite que a autoridade policial instaure inquérito policial, ainda que não haja o requerimento do ofendido. D. No despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito, não é cabível recurso. E. Nos crimes em que a ação pública depender de representação, o inquérito não poderá sem ela ser iniciado. A, B, C, D ou E. Questão 10. A, B, C, D e E. Um minutinho. Palpite no chat, valendo. Ok, tempo esgotado. Sem palpites. Vamos ver, né? E agora, qual dessas será a resposta? Letra E. Nos crimes em que a ação pública depender de representação, ou seja, os crimes de ação penal pública condicionados à representação, certo? O inquérito não pode iniciar sem a representação, tá, pessoal? É um detalhe importante, tá? Isso aí tá de acordo com o artigo 5º, parágrafo 4º do Código, tá? A letra A está errada porque o ofendido, seu representante legal e o indiciado
todos eles podem requerer diligências ao delegado, tá certo? Letra B, tá errada. Acompanham o inquérito os instrumentos do crime e os objetos que interessam à prova. Tá lá no artigo 11. Letra C, errada também. Nos crimes de natureza privada, só o interessado pode requerer a autoridade policial para iniciar o inquérito policial. Nesses casos, certo? Crimes de natureza privada, como é o exemplo aí dos crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, quem não for interessado não pode requerer o início do inquérito policial, tá, pessoal? Letra D. Tá errada. Cabe recurso sim, certo? O recurso para o chefe de polícia, no caso, não para o juízo. Artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. Vocês já viram, né, pessoal, que esse artigo 5º aí do CPP é bem importante, viu? Eu recomendo a leitura do artigo 5º do CPP, tá bom? Instituto AOCP, ano 2020, agente penitenciário do Sejuc, Roraima. Assinale a alternativa correta segundo o Código de Processo Penal. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. B. A autoridade policial poderá mandar arquivar os autos do inquérito desde que haja justa causa. C. A representação é retratável, ainda que depois de oferecida a denúncia. D. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge e aos ascendentes ou descendentes até segundo grau. É facultado ao Ministério Público desistir da ação penal. A, B, C, D ou E. Vamos lá. Criar o palpite. Questão 11. A, B, C, D e E. Um minutinho. Valendo. Tempo esgotado, pessoal. Vamos lá. Sem palpites. E aí, galera? Vamos à resposta? Letra A. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente pode proceder ao inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Certo? Gente, ação privada são aquelas ações de menor potencial ofensivo que atacam bens da intimidade da pessoa, tá certo? Os maiores exemplos dessas ações privadas são os crimes de injúria, calúnia e difamação, tá certo? Esses crimes, a autoridade policial, ela não pode proceder com a instauração de inquérito, certo? Por iniciativa própria, tá? Então, vou explicar aqui, Rai. Vamos supor, se alguém injuriou, caluniou ou difamou você, mesmo que a autoridade policial ela tenha conhecimento desse fato, certo? Ela não pode instaurar um inquérito policial sozinho, certo? Ela teria que esperar que você viesse até a polícia para fazer a notícia crimes, certo? E aí seria o caso da polícia decidir se vai fazer o TCO, né, aquele termo circunstanciado de ocorrência, que é bem mais simples do que o inquérito, tá?
ou se ele vai instaurar o inquérito caso a situação ela seja complexa, tá certo? Então, esses são os crimes de ação privada, certo? O outro também que ele não pode instaurar inquérito sozinho são os crimes de ação pública condicionados à representação, tá? É o caso, por exemplo, do crime de ameaça, certo? No crime de ameaça, a pessoa precisa ter o quê? A iniciativa de ir à polícia, certo? Fazer a notícia crime, certo? E depois requerer a representação do réu. Só depois da representação é que o inquérito policial pode acontecer, tá certo? Antes não. Quando é que a polícia ela vai ter, ela pode ingressar com um inquérito de ofício, ou seja, sem provocação, nas ações, certo? Nos crimes públicos incondicionados, tá certo? Só nos públicos incondicionados é que ele tem iniciativa de fazer, independentemente da vontade ou não da vítima, tá bom? Porque às vezes até a vítima nem existe mais, né? Por exemplo, homicídio é um crime público incondicionado, tá? Dúvidas? Então vamos lá. Letra A está correta, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 5º do CPP. Letra B está errada, a autoridade policial não pode arquivar inquérito, lembrem-se disso, tá, pessoal? A delegado de polícia não arquiva inquérito, quem arquiva é o Ministério Público, certo? Vocês estão vendo que esse detalhe cai que só em prova? Então, talvez seja bom a gente aprender, certo? Tá lá no artigo 17. Letra C, errada. Apresentada e oferecida denúncia, certo? A representação ela torna-se irretratável. Artigo 25 do CPP, certo? Ou seja, apresentei a minha representação, depois eu não posso mais voltar atrás. Por quê? Porque quem vai fazer como é que se diz? Quem vai fazer a condução do processo dali em diante é o Ministério Público, tá? Que mais? Vamos lá. Letra D. Errada. Quando o ofendido vem a óbito ou é declarado ausente, o direito de oferecer a queixa-crime é repassado aos seus herdeiros, ao cônjuge, ao ascendente, ao descendente ou ao irmão, tá certo? O artigo 31, ele não coloca limite para ascendente ou descendente. Pode ser de qualquer grau, certo? E a questão colocou até segundo grau. Não. Letra E, errado. O Ministério Público não pode desistir da ação penal. Gente, a gente precisa tomar cuidado, que aqui tem uma pegadinha das boas, viu? Mas, professor, eu já vi o Ministério Público requerer a absolvição do réu. Isso não é desistir da ação penal? Não. Certo? Requerer a absolvição do réu é uma coisa, certo? A ação penal ela não vai ser desistida por causa disso, certo? Se ele percebe que não há materialidade suficiente, ele pode requerer, optar por não apresentar a denúncia, né? Arquivar o inquérito policial, certo? E lá na frente ele pode requerer a absolvição do réu. Não é a mesma coisa que desistir da ação, tá certo? Então não existe desistência da ação na esfera penal, pelo menos com relação ao crime de natureza pública, tá certo? Público incondicionado ou depois da representação, né, o público condicionado à representação também não pode haver desistência da denúncia, tá certo? A desistência só se opera nos crimes privados ou nos crimes públicos condicionados à representação até o momento da representação. Quando houver a representação, não pode mais desistir. Tá ok? Dúvidas? Próximo. 2022 CESP, Perito Criminal de Engenharia Elétrica e Eletrônica, Politec, Roraima. Em um crime em que a ação penal seja iniciada de iniciativa pública, perdão, incondicionada, A.
O inquérito policial só poderá ser instaurado após a manifestação da vítima no crime, mas não poderá ser arquivado caso ela se retrate. B. O delegado deverá arquivar. Opa, quem tá aqui? Leleco! Eu vou dar mais um SH porque ele merece. Seja bem-vindo, Leleco. Pessoal, segue o Leleco, viu? Leleco tem um canal maravilhoso. Participe você também da campanha Volta Leleco, certo? Para que o Leleco volte a fazer as suas transmissões no Discord, certo? Eu vou fazer um inscritaço no canal do Leleco, viu? Fazer um inscritaço no canal do Leleco. Foi mesmo, Leleco? Eu espero que próxima semana nós já tenhamos aí Leleco. Cabo flat do notebook chegou. Ô, beleza. Amigo, para trocar é uma tarde só. Ou menos do que isso, viu? Tô doido para que você volte. Pra gente poder fazer uma bagunça maravilhosa lá no seu canal. Ok? Voltando, pessoal. Letra B. O delegado deverá arquivar o inquérito policial quando, após o início das investigações, verificar que o fato criminoso não ocorreu. C. Quando a vítima perdoar o autor do fato criminoso, ocorrerá desistência e faltará condição para que o exercício da ação penal pública pelo titular. D. O inquérito policial poderá ser dispensado se o Ministério Público entender que possui informações suficientes para oferecer a denúncia. E. A vítima não tem legitimidade para propor a ação, ainda que o Ministério Público perca o prazo para oferecer a denúncia ou o inquérito seja arquivado. A, B, C, D ou E. Vamos lá. Questão 12. A, B, C, D e E. Um minutinho, palpite no chat, valendo! Paladino Sombrio, SH aí. Paladino está fazendo o maior sucesso agora lá no canal dele, certo? Tá com 74 pessoas assistindo aí a live dele de Subatom, mas isso não é LoL não, cara? Tem certeza? Tá parecendo, é um MOBA, né? Eu não conheço MOBA, certo? De toda forma, seja bem-vindo, viu, meu amigo? Pessoal, vamos lá? Vamos para a resposta. Qual é a resposta aqui? Letra D. Deixa eu ver aqui, conferir aqui, nem vi os palpites. Olha, acertaram! Opa! Rai acertou, muito bem, Rai. O inquérito policial ele pode ser dispensado se o Ministério Público entender que as informações são suficientes para oferecer a denúncia, tá, gente? Aliás, essa é uma das características do inquérito policial. Eu não preciso do inquérito policial para oferecer a denúncia de uma ação penal, certo? O inquérito policial é algo totalmente dispensável, certo? Vamos lá. Letra A, tá errada. O inquérito penal em ações penais públicas incondicionadas não necessita da manifestação da vítima, seja para começar ou seja para encerrar. Certo? Letra B, errada. O delegado de polícia não pode arquivar inquérito. Mais uma vez, essa história do arquivamento veio para mais uma situação de questão. Letra C, errada.
perdão da vítima é irrelevante para o prosseguimento ou não da ação penal pública incondicionada. Letra D, correta. O inquérito policial é dispensável. Pode o Ministério Público ingressar com ação penal independentemente dele. Letra E, errada. Se o MP perde o prazo para ofertar a denúncia, a vítima pode fazer em caráter subsidiário. Ok? Dúvidas? Vamos para a próxima. 13. Questão 13. CESP, técnico em perícia, área geral, Polícia Civil da Paraíba, 2022. A respeito do inquérito policial, assinale a opção correta. Trata-se de peça imprescindível ao ajuizamento da ação penal, uma vez que tem por objetivo a apuração da autoria e materialidade do crime. B. A natureza sigilosa do inquérito policial pode ser estendida até mesmo ao Ministério Público, em virtude do princípio da isonomia. C. Eventuais vícios dele constante têm o condão de contaminar o processo penal a quem der origem. D. Diante do arquivamento do inquérito policial por falta de provas, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas e diligências, desde que haja pedido do Ministério Público. A oficiosidade constitui uma das principais características do inquérito. A, B, C, D ou E? Pensa bem. Questão 13. A, B, C, D e E. Um minutinho. Palpite no chat. Valendo. Ok, pessoal. Deu tempo já. Tivemos aí um voto, dois votos, olha só. Na letra D de dado. Diante do arquivamento do inquérito policial por falta de provas, a autoridade policial pode proceder nova pesquisa e diligências desde que haja pedido do Ministério Público? Precisa desse pedido do Ministério Público? O que é que vocês acham? Pessoal, correto aqui é a letra E. Certo? Pessoal, lembrem-se, ó, vamos lá. Dissecando a questão. Oficiosidade, certo? Significa que o inquérito ele vai começar sem provocação. É uma característica, tá? Então, o inquérito policial, via de regra, ele inicia sem provocação, tá? Ele pode ser provocado? Pode, mas ele não precisa, certo? Letra A está errada porque o inquérito policial é dispensável, sobretudo quando o Ministério Público já possui provas suficientes, certo? Então, eu não preciso do inquérito policial para oferecer a ação penal, ele é dispensável, certo? Letra B também está errada. Ministério Público é titular da ação penal. Ele não se estende a ele o sigilo da investigação do inquérito. Já pensou? A polícia fazer o inquérito, certo? Aí o inquérito ele ser sigiloso para a acusação? Não faz o menor sentido, né, pessoal?
Então, nesse caso, a letra B também está errada, certo? Letra C está errada. Vícios no inquérito não podem contaminar o processo penal, certo? Lembre-se que o inquérito, além de dispensável, o juiz não pode julgar o processo apenas com base no inquérito, tá? Artigo 155, aqui eu coloquei 155 do Código de Processo Penal, certo? Letra D, errada. Para reativar o inquérito policial, basta que a autoridade tenha o quê? Notícia de novas provas. O requerimento do Ministério Público, que sim pode acontecer, não é obrigatório, tá? Dúvidas? Vamos para a próxima? Questão 14, penúltima de hoje, 2022, Banca FCC, Promotor de Justiça Substituto, Ministério Público de Pernambuco. O inquérito policial nos crimes em que a ação pública depende de representação. A. Não pode ser arquivado pelo Ministério Público. B. Não pode ser instaurado sem queixa. C. Depende da iniciativa do Ministério Público. D. Não pode sem ela ser iniciado. E. Exige a manifestação prévia do Ministério Público. A, B, C, D ou E. Vamos lá. Questão 14. A, B, C, D e E. Um minutinho. Valendo! Tempo esgotado. Vamos lá. Duas pessoas foram na letra B de bola. Não pode ser instaurado sem queixa. Vamos lá. Inquérito policial, crimes que a ação pública depende de representação, não pode ser instaurado sem queixa. Será? Ó, sem a representação não pode ser iniciado, tá, pessoal? Não é a queixa. A queixa que ele está falando aí na letra B seria a queixa-crime, certo? A queixa-crime, ela, quando o inquérito é finalizado, certo? É repassado o inquérito para o interessado e aí ele pega o inquérito e entra com a queixa-crime, certo? Então, tá errado porque ele indicou a queixa-crime. A queixa-crime ela vem depois do inquérito. É que nem a denúncia, certo? A denúncia é apresentada pelo Ministério Público, certo? E a queixa-crime é apresentada no caso dos crimes de natureza privada, certo? Ou nos crimes de natureza pública condicionada à representação. Eu entendo, certo? Ó, gente, ações públicas condicionadas à representação não podem iniciar o inquérito sem a representação, tá? Artigo 5º, parágrafo 4º CPP. Ações de natureza privada não podem instaurar inquérito policial de ofício de jeito nenhum, certo? E nas ações penais públicas incondicionadas pode ser instaurado de ofício, tá bom? Manu, eu concordo em gênero, número e grau com vocês duas. Só que, infelizmente, penal ainda cai muito em concurso público, né? Então a gente tem que fazer um esforcinho para aprender. Eu também estou fazendo esforço, porque penal não é minha área, certo? E acreditem, me dá um trabalhão preparar uma aula de penal e de processo penal,
mas faz parte, né? A gente precisa estudar, tá certo? Vamos para a última, pessoal. Pessoal, atenção, antes da gente começar a leitura da última questão, eu quero pedir, certo, que ao final dessa questão vocês me ajudem a decidir o tema da aula que vem, tá certo? A gente vai abrir uma enquete e vou pedir a vocês que votem, tá bom? 2021, CESP, escrivão de polícia da Polícia Civil de Sergipe. A respeito do inquérito policial, julgue o item seguinte: as provas não repetíveis colhidas na fase investigativa não dependem, em regra, de autorização judicial. Certo ou errado? Vamos lá. Questão 15. Certo, errado. Um minutinho, valendo. Tempo esgotado. Eita, empatou aqui, ó. Uma pessoa disse que estava certo, outra pessoa disse que estava errado. Essa prova não repetível, certo? Será que ela precisa de autorização judicial? Pelo menos via de regra? Será? Vamos ver? Tá certo! Ela não precisa. Ok, pessoal? O que é essa prova não repetível, hein? Prova não repetível é aquela que só pode ser colhida uma vez. Por exemplo, se você faz um exame de corpo de delito, certo? Aquele é o momento de você colher a prova, certo? Você recebeu aí uma agressão, certo? Então, o seu corpo naturalmente vai se recuperar daquela agressão. De forma que você não pode produzir essa prova uma segunda vez no futuro, tá certo? A exemplo, certo? Todas essas provas não repetíveis, né? Via de regra, não precisam de uma autorização judicial, certo? Via de regra, ok? Agora, claro, né? Se for uma prova invasiva ou alguma coisa assim do tipo, ela pode necessitar, certo? As provas que, via de regra, precisam de autorização judicial são as provas de natureza cautelar e antecipada, tá certo? Essas aí precisam via de regra, né? Precisam de autorização judicial.